O semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. Hã? Tentar de novo. O semeador saiu a semear. Você ouviu também? Você ouviu? Olha só! Que legal! Ele vai fazer uma participação especial na nossa história de hoje! Olha só que legal, pessoal! É isso aí! Então vamos lá! Hoje a nossa história tem tudo a ver com ele! Olha só! Que história será que é hoje? Vamos lá? Tá na hora da história! O semeador saiu a semear. Ah. Olá pessoal, hoje eu vou contar mais uma história para vocês. E essa história, ela é até bastante conhecida, porque Jesus já contou essa história. Eu vou contar para vocês uma história que Jesus já contou. Essa história aconteceu assim, na época que Jesus andou no meio de nós, ele ficou muito conhecido, porque ele falava, fazia e agia de uma forma que ninguém jamais tinha feito. E as pessoas ficavam curiosas, falavam, puxa, eu quero conhecer Jesus, eu quero estar próximo de Jesus e eu quero ouvir aquilo que ele tem para falar. Então, era muito comum que em volta de Jesus tivessem sempre multidões, porque todos queriam ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. E num desses dias, com a multidão em volta, Jesus começou a contar essas histórias e começou a ensinar a respeito do reino de Deus. Só que Jesus conhecia o coração de cada pessoa que estava ali ouvindo ele falar. Então, ele começou a contar mais uma de suas histórias. Essa que eu vou falar hoje. Jesus começou a história assim: o semeador saiu a semear. A história de hoje é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Jesus começou a história desse jeito. E enquanto o semeador semeava, algumas sementes caíram em terrenos diferentes. Jesus diz que algumas das sementes caíram pelo caminho, e aí vieram os pássaros e comeram aquelas sementes e levavam as sementes embora. Outras sementes caíram entre as pedras. Só que num terreno com pedra não tem muita terra, então essas sementes elas cresceram bem rápido. Só que por causa do sol e por causa do calor, aquelas plantinhas morreram logo. Outras sementes caíram entre espinhos e elas cresceram juntos, tanto a planta como os espinhos. Só que os espinhos são mais fortes e começaram a sufocar aquela plantinha que também morreu. Eu tenho que gravar, o pessoal já começou. Eu tenho que gravar. Vai pra lá, depois você volta. Ai, cada uma. Mas enfim, Jesus, ele continuou contando a sua história e ele contou sobre mais um terreno. Ele falou que algumas sementes também caíram em terra boa. E essas sementes, por caírem em terra boa, elas germinaram, cresceram e produziram muito fruto. Esses frutos deixaram o semeador muito feliz. E ele via que cada uma das sementes produzia frutos conforme a sua própria capacidade. Mas o importante era que todas essas sementes que caíram num bom terreno produziram bons frutos. Essa história que Jesus contou era uma história que todas as pessoas daquela época conseguiam entender muito bem o que Jesus queria falar, porque afinal de contas, a cena de um semeador semeando a sua semente era algo muito comum. Todo mundo entendeu, menos os discípulos. Os discípulos sabiam que Jesus, quando contava suas histórias, ele sempre colocava alguma lição por detrás a respeito do reino de Deus. E era isso que os discípulos queriam saber. O que Jesus queria ensinar a respeito do reino de Deus na parábola do semeador. Então eles foram até Jesus e falaram assim: mestre, nós amamos a sua história. Que história linda! Mas a gente não entendeu nada. O senhor pode explicar para a gente? Então Jesus, calmamente,
foi explicar para eles a parábola do semeador. Então, Jesus foi explicar a parábola do semeador para os seus discípulos. Ele começou dizendo o seguinte: olha, a semente que caiu pelo caminho é igualzinho àquele coração duro. Aquele coração que ouve, mas não entende o que significa aquela palavra. É um coração que talvez também não se importa com o que está ouvindo. Então, rapidinho, o mal vem, pega aquela semente que foi colocada no coração e leva embora. Aí, Jesus foi falar, a semente que caiu entre as pedras é aquela semente, é comparada ao coração, que quando ouve a palavra, faz aquela cara de uau, que coisa linda! E a pessoa fica toda empolgada, até aparecer as dificuldades da vida, que acontece com todo mundo, aliás. Aí, quando vem as dificuldades, essa pessoa que tinha recebido com tanta alegria aquela palavra, começa a ser sufocada e começa a morrer por causa dessas dificuldades. E ela também abandona a palavra com o tempo. Teve o terceiro terreno, daquela semente que caiu entre os espinhos. Deixa lá. A semente que caiu entre os espinhos são aquelas pessoas que estão tão preocupadas com as coisas da vida, preocupado com o dinheiro, preocupado com o trabalho, preocupado com a saúde e tantas outras coisas que não conseguem nem prestar atenção que a palavra está sendo jogada, está sendo falada para ele. E ele nem ouve. Mas teve um quarto terreno, que é aquele terreno bom, onde a semente, quando caiu, aquela terra boa, quando a semente caiu, ela germinou e gerou frutos. Esse é aquele coração que recebe com alegria, independente das circunstâncias, ele sempre se mantém animado e amoroso com a palavra de Deus. Essa foi a explicação da parábola do semeador. Que legal essa história, não é? Pois é. O que a gente aprende na parábola do semeador? Bom, a gente aprende o seguinte: Jesus, ele fala do semeador como sendo ele mesmo, e depois foram os discípulos dos semeadores que continuaram pregando a palavra de Deus. E hoje, todos aqueles que pregam com fidelidade a palavra de Deus são aqueles que são os semeadores. Ah, e por falar em semente, a semente da história é a própria palavra de Deus, que vai sendo semeada no coração das pessoas. E o coração das pessoas são os vários terrenos que Jesus contou ao longo da história. Assim como existem terrenos diferentes, também existem corações diferentes. E essa é a lição que essa parábola quer passar para você. Qual é o seu coração? Que tipo de terreno o seu coração se identifica? É aquele coração duro que não consegue entender a palavra de Deus? Será que é um coração que recebe até com alegria no começo, mas quando começa a aparecer dificuldade, aquela brincadeira dos amigos da escola que ficam tirando sarro porque você está indo na igreja lendo a Bíblia, você quer logo abandonar e quer fazer de conta que nunca ouviu falar da palavra de Deus? Ou será que você tem aquele coração tão preocupado com as coisas da vida que não consegue prestar atenção na semente sendo pregada para você? Ou talvez você seja aquele coração de terreno fértil, é aquele coração que ama e obedece a palavra de Deus, é aquele coração que vai gerar frutos, é aquele coração que vai sempre querer estar bem pertinho de Jesus. Qual tipo de coração é o seu? Talvez você precisa fazer uma pequena oração, dizendo o seguinte: Senhor Jesus, que o meu coração seja um terreno fértil para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida. É isso aí, pessoal. E o trabalhinho dessa semana é um negócio muito legal que você pode fazer na sua casa. Olha só, que legal isso daqui, ó. O que a gente fez e o que você pode fazer? Você pode desenhar um coração numa folha, ou você pode recortar um coração com uma folha de papel. E aí a gente colou algumas sementes formando uma cruz. Dessa forma, você consegue contar essa história para todo mundo que está aí na sua casa. Você pode também, se quiser, gravar e mandar para a gente também. É isso aí, pessoal. Se você gostou, compartilha com a turma.
Deus abençoe vocês e não se esquece de seguir a gente nas nossas páginas, nas nossas redes sociais. Deus abençoe. E qual será a nossa próxima história? Tchau!